Olá, bom dia a todos. Eu sou Fabline Rezena, responsável por eventos da Thomson Reuters, e em nome da companhia quero agradecer a participação de todos neste webinar. No encontro de hoje, nós iremos falar sobre o papel da tecnologia na efetividade de processos de M&A, com a participação de Fernanda Costa, especialista em soluções jurídicas da Thomson Reuters, e do Dr. Rafael Nunes, diretor jurídico também na Thomson Reuters. Antes de iniciarmos, eu informo que vocês podem ficar à vontade para enviar perguntas no nosso chat, que nós iremos responder o máximo de perguntas dentro do tempo que temos disponível. Agora, sem mais delongas, eu passo a palavra para a Fernanda Costa. Obrigada, Pabline. Pabline, você pode me passar o comando, por favor? Só um momento, gente. Vou fazer minha apresentação, a apresentação do Dr. Rafael. Monitor 2. Bom, só confirma para mim, Pabline, vocês estão vendo minha tela de apresentação, certo? Dr. Rafael? Sim, visualizamos, sim. Perfeito. Ótimo, obrigada. Bom, gente, inicialmente eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui. A Pabline já fez o agradecimento, mas também é importante a gente fazer, né? Eu sou Fernanda Costa, sou especialista nas soluções de legal da Thomson Reuters, também sou advogada, já trabalhei em departamentos jurídicos, já trabalhei com societário, com uma parte ali de fusão e aquisição, não o processo como um todo, mas por isso que a gente está aqui com o Dr. Rafael. E eu gostaria também de passar a palavra para o Dr. Rafael para ele se apresentar. Obrigado, muito obrigado, Fernanda. Bom dia a todos. É um enorme prazer e um privilégio poder participar deste webinar, né? Também aqui poder contribuir falar um pouco para vocês, né? Muitos daqui já do público específico de M&A. Esse tema é bastante importante, né? O papel da tecnologia na efetividade dos processos de M&A. É um enorme prazer. Meu nome é Rafael Nunes, eu sou diretor jurídico na Thomson Reuters Brasil. Eu sou responsável e atuo aqui com contratos comerciais, todos os temas relacionados a go-to-market, societário, projetos diversos, especialmente de reestruturação aqui da empresa, e, não menos importante, que é o tema de hoje, M&A. Fernanda, por favor. Obrigada, doutor Rafael. Bom, então hoje a abordagem é sobre o papel da tecnologia na efetividade dos processos de M&A. E eu gostaria de, antes de fato, entrar no tema, de falar sobre o processo propriamente dito, eu gostaria que o doutor Rafael nos ajudasse a contextualizar os nossos ouvintes como é o nosso dia a dia aqui na Thomson Reuters. Pois não, Fernanda. Concordo, é muito importante, né, antes de entrar no tema de hoje, a gente contextualizar aqui os ouvintes a respeito da atuação da Thomson Reuters e depois a gente entra aqui no tema específico de M&A, né, e tecnologia, ok? A gente também aborda um pouco de como isso afeta o meu dia a dia. A Thomson Reuters ela é uma empresa centenária, ela é fruto da fusão do grupo Thomson com a agência de notícias Reuters, ocorrida lá em 2008. A Thomson Reuters está presente em mais de 100 países, ela está listada nas bolsas de Toronto e de Nova York, então a gente tem um alto nível de governança, né, desses órgãos responsáveis pela regulamentação de valores imobiliários, e o foco do serviço está em fornecer soluções e informações inteligentes para empresas e profissionais do mercado de comércio exterior, jurídico, tributário, que são os clientes aqui que a gente chama de corporate, mas também a Thomson Reuters presta serviços para profissionais do mercado contábil e, como eu disse anteriormente, né, tem aí a agência de notícias mais confiável do mundo, que é a Reuters. No Brasil, para a gente contextualizar onde que a Thomson Reuters, né, dentro desse segmento focado em corporate, onde ela se insere, no Brasil a Thomson Reuters ela já tinha presença por meio da agência de notícias Reuters e da divisão de negócios F&R, Finance and Risk, que foi vendida para o fundo norte-americano de Private Equity Blackstone em 2018. Só que foi a partir de 2010, aí seguido por de 4 ou 5 anos de aquisições, que a Thomson Reuters começou a crescer de forma inorgânica, então adquiriu várias empresas e todos vocês conhecem, especialmente aqui no segmento de legal, editoria e dos tribunais. Com essas aquisições vieram toda
toda a estrutura, né? Eu mencionei a respeito de qual é a minha atuação aqui dentro da Thomson Reuters. Então, toda a estrutura dessas empresas vieram. A partir de 2015, essas empresas começaram a ser consolidadas, especialmente do ponto de vista de operação, cultura, sistemas e, naturalmente, societário, que são esses projetos que eu mencionei. Do ponto de vista de gestão, a gente tinha aí, tem, né, essa administração desse portfólio de temas e atividades jurídicas que são inerentes a todas as empresas, e, né, também no caso aqui, as empresas adquiridas. E o ano passado a gente anunciou a aquisição da Gesta, né, que é uma solução contábil de automação de rotinas, fluxos de trabalho, atendimento a clientes, entre outras capacidades, visando acelerar essa transformação digital. Então, uma atuação bastante próxima nossa também na área de M&A, né? Essa é uma realidade, né? Acredito aqui de boa parte ou da totalidade do público que nos ouve. Então, o tema é bastante importante aqui, a gente tratar dos desafios e efetividade nos processos de M&A. Fernando, obrigado. Bom, obrigada, doutor Rafael. Agora, vou passar aqui o nosso PPT, só um momento. Eu gostaria que o senhor contasse... O senhor não, você, né? Você é muito novo para falar, senhor. Conte-nos um pouco sobre o desafio da gestão que vocês hoje enfrentam, né? Por favor. Não, essa a gente discute muito internamente, é uma pergunta-chave, né? Para quem atua em M&A, ainda que em part-time, como é o meu caso, né? Porque a gente tem aí todos esses desafios de gestão de todas as atividades. E essa pergunta, ela nos faz pensar em soluções alternativas. Quando a gente pensa nessas saídas, a gente tem que pensar também em tecnologia. Até porque a gente tem melhorias, existem técnicas jurídicas, né? Existe redação simplificada, existe toda uma técnica, não vou desmerecer, né, o papel do advogado, daquele profissional que atua em M&A, mas a tecnologia, sem dúvida, ela é essencial para a gente, né, conseguir ter ou obter a efetividade nos processos de M&A. A gente vai passar um pouco aqui por esses pontos colocados aqui no slide e vai ser possível verificar quais são os desafios, né? Quando a gente olha ali o jurídico no centro, a gente pode perceber que existe um ponto de dor em comum, né, para muitos colegas aqui. O jurídico no centro significa que ele está centralizando todas as outras atividades. Não tem, né, todas aqui, tem ali, né, no lado de direito superior outras áreas para abranger todas elas, mas focando no que tem aqui, a gente tem um jurídico que não tem, onde não há automatização, não tem integração, ou seja, a gente tem um fluxo manual, a gente tem atividades manuais, a gente tem um controle manual, a gente tem muitos e-mails, a gente tem assinatura de documentos também que não segue um fluxo automatizado, a gente tem ali manuais e planilhas ali abaixo, quer dizer, a gente tem não tem a ferramenta ou tem ferramentas esparsas dando esse suporte, não tem nada integrado, ou seja, a gente tem uma operação desalocada e uma operação que exige, né, que demanda tempo para centralizar. Tudo isso é custo, tudo isso é perda de efetividade e afeta aqui o processo de M&A. A gente tem o target ali embaixo, do lado esquerdo, né, geralmente, com exceção do data room ou do diligence, tá? Via de regra, o restante é basicamente feito por e-mail, né? Então, a comunicação das partes ela é feita num modelo específico, de novo, desalocado, né? Você não tem de ponta a ponta ali uma ferramenta, né, ou a tecnologia dando aí suporte para que você consiga ter um M&A efetivo, eficiente, né? Dando aqui alguns exemplos, eu não vou mencionar nomes, mas quando a gente pega por segmentos, a gente pode ter uma ideia de acordo com o porte da empresa que a gente está tratando, a gente pode imaginar o trabalho operacional que é um M&A. Então, imagine, né, imagina aqui um setor, vamos supor, do ramo de mineração, siderurgia, né, de engenharia em geral.
onde você tem uma ou muitas plantas, onde você tem vários contratos, né, de fornecedores, de clientes, você tem inúmeros empregados, você tem um financeiro, né, super complexo. Imagine, para administrar e para gerir uma empresa com margens curtas, né, você precisa de uma gestão muito eficiente. Isso reflete no projeto de M&A porque você vai ter que avaliar tudo isso. Então, se você tem uma gestão manual, né, como eu mencionei ali nos tópicos, tudo isso significa tempo, né, focado, alocado para conseguir fazer a gestão, fazer análise, né, de um projeto de M&A, enquanto que a tecnologia, quando a gente visualiza e vai ver mais para frente, de ponta a ponta no processo de M&A, ela vai trazer bastante eficiência, né? O que eu vejo no departamento jurídico, né, quando a gente tem essas atividades espalhadas? E no meu caso, né, que são departamento full ou quase full service, a gente vê uma alocação simultânea de recursos, né, porque ao mesmo tempo que existe uma necessidade de fazer uma análise ou discutir questões de M&A, se a gente está num período de fechamento, ou período de fechamento quinzenal com vendas, por exemplo, ou com parceiros, a gente tem que, né, dar vazão à demanda. Então, essa alocação simultânea de recursos, uma necessidade de gestão e de controle muito próximo dessas atividades, né, e do tempo também, para conseguir atender a pressão aí do time, do negócio. Né? No final do dia, o negócio que está vendendo, está focado em vendas, o mesmo responsável, provavelmente, ele também está focado na aquisição daquela empresa, porque interessa para o negócio dele, né? E outras questões mais técnicas que são relacionadas à alocação, né, de riscos, mitigação de riscos, quer dizer, profissionais alocados para conseguir avaliar aquela empresa, né, aqueles riscos, né, enviar aquelas informações para quem tem a tomada de decisão, cumprindo cronogramas super enxutos, né, e tudo isso, mais importante, é sem perder o entusiasmo, porque a gente fica naquela correria e tem que entregar no prazo esperado, né? Passando um pouco aqui pelo quadro para a gente ter uma ideia, eu digo solicitante porque no projeto de M&As, mesmo em outras, né, outros módulos, vamos chamar assim, mas outras áreas, eu mencionei contrato, você sempre tem no seu cliente interno um solicitante. Então, esse solicitante que vai gerar essa demanda para o jurídico e depois você tem essas interfaces, né, de idas e vindas, por isso dá certo aqui, que vem e vai, ou vai e vem também. E financeiro, depois a gente pode tratar um pouco no próximo slide, que é relacionado ao pós-M&A, eu gosto bastante de falar nisso. Bom, mais algum ponto, doutor Rafael? Ou não, somente esse nesse momento? Nesse momento só esse, acho que é importante fechar aqui sobre os desafios, a gente falar que tecnologia ela é essencial para endereçar esses desafios, né? Exatamente. Questões técnicas são importantes, como eu mencionei, mas a tecnologia ela tem que estar à disposição, ela tem que facilitar de ponta a ponta essa gestão para conseguir trazer efetividade e trazer eficiência também para o departamento que está responsável ali pela análise. O desafio do Dr. Rafael, o desafio aqui da Thomson Reuters antes, né, era exatamente esse, a centralização do departamento jurídico, tanto para receber quanto para transmitir informações. E isso gera um tempo e um desgaste operacional muito grande, que é o que a gente vê no mercado, que é o que a gente vê com os nossos clientes. Então, é um procedimento muito comum da gente ver, né? Hoje, a tendência ali é o legal ops, é ali a transformação digital das áreas, né? E aí, quando a gente vê esse cenário primário, é um cenário que é bem comum. E aí, doutor Rafael, considerando a ferramenta utilizada no seu dia a dia, como você faz a gestão, como você faz essa gestão do processo de M&A ficar mais efetivo, e conte um pouco para a gente qual é o papel efetivo da tecnologia no seu processo de M&A, porque a gente sabe que dentro desse cenário
a gente não tem uma efetividade de fato, né? E aí, quando a gente passa pelo processo de transformação digital e utiliza a tecnologia ao nosso favor, a gente tem ali uma maior eficiência. Então, conte um pouco para a gente como que é o seu processo, como que vocês trabalham hoje com essa parte de efetividade, por favor. Perfeito. Você comentou, Fernanda, a respeito de Legal Ops, né? Eu achei interessante porque a gente tem aqui um departamento de Legal Ops que é global. Nós temos uma cadeira aqui na América Latina e o papel essencial na gestão do departamento jurídico, que você tira, né, do advogado determinadas atribuições ou atividades que são mais operacionais, né, e não significa que então você agora tem pessoas fazendo trabalho administrativo, né? Não, você tem pessoas, porque daí qual que é o papel, né, na minha análise dessas pessoas de Legal Ops, o papel delas é avaliar como, e hoje, né, tecnologia, que é muito importante para os departamentos, avaliar como que a tecnologia pode, né, trazer eficiência para aquele departamento. Né? A gente discute muito com o time de Legal Ops melhorias. Né? E se a gente fizer assim, assado, meu ponto de dor aqui no projeto de M&A é receber demandas esparsas. Né? Eu falei que eu ia comentar a respeito do pós-M&A, que eu acho que é tão importante quanto o M&A, porque no pós-M&A, sem contar a fase do TSA, que é ali o serviço, né, transitório, né, para passagem de bastão, a gente tem, e outras, né, atividades aí relacionadas, a gente tem, por exemplo, controle, né, daquele valor garantido, né, para fins de contingências, ou possíveis contingências, ou até contingências materializadas já. E aí existe, né, ou existia uma grande dificuldade da gente conseguir fazer o controle, né, e transmitir informações e até localizar informações, porque no pós-M&A, se você tem um sistema de ponta a ponta, inclusive com acesso, né, claro, respeitando o controle de acesso de cada perfil, né, você tem, por exemplo, financeiro no pagamento de conta extra ou de pagamento diferido, dependendo da negociação, você consegue acelerar, né, a atividade dos profissionais, o controle, a agenda, cronograma, quer dizer, você não tem centralizado com o jurídico que em dado momento fala assim, olha, agora a gente tem que, né, notificar os vendedores a respeito da liberação da conta. Não, como assim? No meu contrato está para daqui 2 meses. Não, mas aqui, ó, no meu controle está... Quer dizer, você gera uma ineficiência, né? Você já deixa as partes, quando você tem uma tecnologia a seu favor, com accountability, né, de conduzir a atividade que é de responsabilidade dela. Então, esse papel da Legal Ops tem sido essencial e as empresas têm buscado cada vez mais estruturarem o departamento nesse sentido. A sua pergunta aqui específica, né, para a gente focar aqui né, em como a tecnologia ela vai contribuir, e olhando para o nosso slide aqui, primeiro eu entendo que a automação e a tecnologia, elas exercem um papel central para a gestão efetiva dos processos de M&A, tá? Como a gente vê a tecnologia? A gente vê a tecnologia como uma aliada, né, como eu disse, central, né, para diligência prévia, né? Então a gente começa com assessment, sim, mas a gente tem uma diligência prévia, né, e uma segurança, né, e uma precisão, uma assertividade do que está sendo analisado dentro de um projeto de M&A. Qual o target, né, qual que é o perfil, quais são os riscos, tudo isso está aqui centralizado. De novo, a gente vê ali gestão 360 porque a gestão está centralizada, né? No primeiro item ali acima, né, a gente vê, eu não vou entrar em detalhes de funcionamento, porque a gente vai ter uma breve navegação aqui pela Fernanda, e a gente pode tratar, né, no momento oportuno, mas a gente vê ali, né, cadastro de todos os negócios em uma plataforma unificada. Né? Como eu disse, de ponta a ponta e com acesso pós-M&A, o que eu chamo aqui de pós-M&A, que é muito importante para facilitar o acesso dessas informações e dos conteúdos pelas pessoas que estão envolvidas ou por aquelas pessoas que vão depois ser responsáveis
no chamado ou famigerado business as usual. Às vezes é um pesadelo para algumas pessoas quando o projeto, a gente fala em custo também, né? Quando o projeto entra em business as usual, porque a pessoa não tem recursos. Como é que eu vou fazer aquela gestão? Né? Eu não tenho informações, né? Mas isso não faz parte do meu escopo, e isso é muito comum. Então, você ter também essas informações centralizadas, né? Trazendo essa segurança, facilidade e transparência, que é bastante importante, isso ajuda muito na efetividade do processo de M&A. Entrando aqui na preparação, a gente vê ali, a gente vai ver muito termo em inglês, naturalmente, todos sabem, né, porque é a linguagem, a língua, né, utilizada aí nos negócios, né, e é uma língua também predominante, então documentação acaba levando esse nome até por praxe, tá, de quem atua na área. Tem gente que caiu aqui para mim, que fui baixar, não estava visualizando quase o quadro, perdão. Enfim, NDA. Então, na fase de preparação, a gente já tem aí documentos que são necessários, tá? A gente pode ter mais ou menos documentos, mas, em regra, a gente tem o NDA para começar as tratativas, depois tem uma análise um pouco mais profunda dentro aqui da avaliação da empresa, e as partes decidem, então, assinar uma carta de intenções para que informações, especialmente porque algumas informações ainda não foram fornecidas e serão fornecidas depois da carta de intenções. A gente tem a boa-fé, a gente tem intenção legítima, né? Não existe especulação aqui na compra da empresa, até porque não faz sentido, né, evitar todos os esforços, não existe esse interesse, mas as partes trocando informações de boa-fé, né, existe esse interesse, a gente vai seguir, sim, com a letter of intent. Há casos também que, né, tem a necessidade de um memorando de entendimentos. O ponto central aqui é que eu não preciso de um documento sendo escrito, né, desde o início, e a Fernanda pode, né, se for necessário, depois abordar um pouco questões mais específicas a respeito, mas eu não tenho a necessidade de elaborar o documento, ou de pegar um documento do meu repositório. Eu simplesmente já tenho o documento, né? A ferramenta é personalizada, então a gente consegue colocar, né, quais são as cláusulas, né, quais são as informações que são importantes, né, para o meu negócio, ou que são importantes naquela transação. Tudo isso é bastante interessante quando a gente fala de eficiência, né? Depois a gente segue para a fase da avaliação da empresa, da mesma forma. Todas as informações elas vão estar centralizadas. Todas as pessoas usuárias que têm acesso, né, a essas informações vão conseguir ver, não só, né, a avaliação, como eles podem, né, pegar essas informações lá da fase preparatória. Depois, que a fase chamamos aqui de talvez mais trabalhosa, né, uma fase bem operacional, a gente tem aí a due diligence, né, com o data room e com inúmeras possibilidades, inúmeros formatos, ou melhor, 2 formatos, onde a gente tem mais, né, na minha análise, uma agilidade maior no formato de checklist Kanban, ou de lista, que para mim faz todo sentido você ter, né, eu tenho a minha sistemática, então quando você tem ali dentro das suas atribuições análise de alguns quesitos ou de documentos, né, informações numa due diligence, você consegue passar por essa lista um a um, e ir ticando ou ir, né, alocando como concluído, ou perguntas adicionais, né? Kanban não, é dinâmico. Kanban, eu preciso olhar 3 coisas específicas ao longo do projeto, que são críticas, né? Tomei conhecimento, eu diretamente vou lá e tenho agilidade. A gente vai mostrar aqui. Depois a gente tem o closing. Por que faz todo sentido a gente ter uma gestão centralizada? Especialmente quando a gente está falando de M&A, que é um processo muito longo, com muitas informações, bastante complexo também. Porque quem tem acesso, ou o advogado, no caso, né, que vai preparar toda a documentação para o closing, ou vai fazer o SPA, o QPA, depois vai seguir com o termo de fechamento, né, conforme a negociação, esse profissional ele tem acesso na ferramenta
por exemplo, um relatório de riscos elaborados pela área A ou pela área B. Então, vamos supor que o RH apontou no seu relatório algum risco. O advogado vai ser capaz de avaliar aquele risco, classificar, né, de acordo com a análise do RH, discutir com o RH, né, e incluir no contrato. Quer dizer, você não tem aquela gestão separada que a gente viu no slide anterior, onde você tem troca de e-mails, riscos de erros manuais, de subir documento, né, fazer upload do documento no e-mail, documento errado, ou alguém atualizando o documento errado, quer dizer, tudo isso é feito dentro da plataforma, então traz o tracking também, então a gente tem aí todo o histórico dessa movimentação. Você, além de trazer essa facilidade na gestão, existe uma grande segurança do ponto de vista jurídico, para as partes, é importante dizer isso, não é só para a parte que disponibilizou a plataforma, né? Mas é para as partes que vão ter essa segurança, então, para conseguir, né, analisar e ter essa informação centralizada. Depois a gente tem o workflow, que também é bastante interessante, eu comentei um pouco a respeito das filas, né, no formato de, na verdade, né, do checklist em formato de filas, o Kanban aqui, uma informação mais específica, que é enviado por e-mail, então essa facilidade de conseguir ver lembretes, ou tasks, né, do profissional, quando você tem idas e vindas de solicitações. Fernanda vai poder contar um pouco aqui do armazenamento, tudo no mesmo local, ela vai falar a seguir. E a cereja do bolo, que eu acho aqui algo, né, que é um grande diferencial, que é o profissional, especialmente aqueles que estão 100% do tempo com M&A, ou no meu caso, que a gente tem reestruturação de empresas, eu consigo visualizar o projeto de M&A, se é uma fusão, se é uma cisão, se é uma incorporação, quer dizer, todo tipo de transação societária é possível classificar, e dentro desse consolidado, né, desse dashboard, a gente consegue ter uma visão geral, inclusive de Pareto, né? O que é o maior? A gente vai ver os casos hipotéticos ali, não são casos reais, mas a gente tem alguns projetos de Amazônia do Brasil, Pantanal, quer dizer, a gente consegue ter uma fotografia e os executivos que tomam as decisões são capazes de olhar qual que é aquele caso, entrar, emitir relatório específico, né? Qual que foi a análise que o Rafael fez a respeito desse item? Quais são os riscos específicos nessa transação? Por que tem muito risco? Né? Eu comentei a respeito de mineração, siderurgia. Por que tem muito risco trabalhista, ou previdenciário, né? Ou tributário? Existe alguma decisão, né, que está pendente né, de julgamento no STF ou qualquer outro tribunal superior ou mesmo local? Quer dizer, você tem uma visão holística e centralizada ao mesmo tempo dessas informações que trazem, sem dúvida, essa efetividade no processo de M&A. Você ganha muita eficiência, não tem consumo desnecessário de tempo e não tem risco de erro ou manuseio de informações que acabam fatalmente, é natural, a gente tem aí um percentual, né, dizem as empresas de rating que existem sim um percentual de erro humano, é normal, aqui a gente consegue mitigar centralizando tudo isso. Fernanda, por favor. Obrigada, Rafael, por explanar um pouco do seu dia a dia. Antes de passar para o próximo slide, eu só queria fazer uma consideração com relação aqui aos dashboards. Quando eu trabalhava no departamento jurídico, eu tinha um líder que falava assim, Fernanda, eu quero bater o olho e saber a informação, porque a minha presidência, o meu CEO, ele vai pegar no telefone para me ligar, ele vai querer a resposta na hora. Ele não quer que eu fale, não, peraí, só um minutinho. Ele não quer saber de minutinho, ele quer a resposta na hora. Então, quando tem ali, claro, os relatórios são de extrema importância, mas quando tem os indicadores, aquela visualização fácil e rápida, a própria diretoria, a própria gestão que está ali trabalhando, ela consegue ter um alívio no que ele vai passar e, de fato, na efetividade da informação, porque a informação
ela tem que estar correta. E quando ela tem um indicador, ela tem os números calculados, tudo somados ali com relação às informações que tem no sistema, ele tem um alívio na hora de passar a informação para a diretoria, que vai subir ali para os acionistas e para a presidência, para o CEO, para as pessoas que querem aquela informação na hora, né? Às vezes é uma tomada de decisão que precisa ser rápida, e aí o indicador ele ajuda nisso. Bom, e aí eu gosto muito de falar sobre este ponto aqui. A gente falou um pouco sobre como que hoje a gente encontra os departamentos jurídicos, as áreas de M&A, porque a gente fala muito sobre departamento jurídico, mas a gente sabe que tem algumas áreas específicas que acabam não se denominando jurídico, mas que faz toda essa estrutura. Então, o que é interessante? A gente vê o centralizador da informação aqui, o processo de automação da própria solução. Então, as informações ficam polarizadas por quê? Porque o jurídico, ele não vai ser uma pessoa para receber e para passar a informação. Ele vai fazer o processo dele, mas o solicitante vai fazer também, as outras áreas vai trabalhar tudo simultaneamente. O que essa informação, o que esse procedimento, o que esse processo gera? Uma agilidade no processo de M&A e até mesmo depois na parte de contratos, na parte de gestão do societário. Então, a gente tem ali uma uniformização das informações, o sistema trabalhando para agilizar os processos, né? Fazendo com que as informações fiquem mais assertivas, mais rápidas, não faça um gargalo no departamento jurídico. O departamento jurídico ele deixa de ser aquele gargalo, né? Para ele passar a ser parte de um todo, parte de um processo mais amplo. E aqui a gente tem a figura do ERP, por quê? Porque a gente sabe que não é só as pessoas, as áreas que a gente precisa trabalhar e unificar, são sistemas também. Hoje, muitas empresas trabalham com mais de um sistema, e aí o que a gente vê no mercado? Os sistemas, eles não se conversam. Então, a pessoa que está ali manuseando, né, o operacional, tem que ir lá num sistema, pegar as informações, passar para o outro sistema, passar as informações para outro sistema, e é exatamente isso que a gente não quer. A gente é um hub colaborativo, tanto da parte interna dos departamentos, né, quanto do ecossistema redundante, né, mas a gente é também um hub dos ecossistemas de sistemas. Então, a gente conversa tanto internamente quanto externamente. Então, isso faz com que as informações não fiquem sendo replicadas de um sistema para outro. Quando você tem que ficar replicando manualmente, você tem ali uma ineficiência, um aumento de trabalho, uma capacidade de passar, transmitir informação errada. Então, quando a gente integra, quando a gente conversa com outros sistemas, a gente tem isso mais rápido. Ah, Fernanda, mas o meu sistema é um sistema interno. Tudo bem, é um sistema interno, mas tem API, tem conexão para conversar? Sim, então a gente consegue conversar. Então, a gente unifica as áreas e os sistemas também para conversarem e ficarem tudo ali na mesma página, tá? Agora... Fernanda, perdão, só quer ver naquela página anterior que tem assinaturas, né? Não mencionei. Mencionei, acho que vou passar, mas imagine documentos de M&A que você tem várias vias, né, a serem assinadas. Aqui não, o documento está lá, é gerado, assinatura eletrônica, né, um certificado, assinatura digital ou eletrônica. Quer dizer, se traz agilidade, né? Me lembro uma vez no projeto em que a gente tinha vários documentos, assim, uma pilha de documentos, quer dizer, pessoas revisando, olhando. A gente ficou 6 horas para todo mundo assinar tudo. 6 horas, loucura. Imagina, começou às 5 da tarde, tinha o jantar de celebrar, né? Para celebrar, ou seja, foi quase uma ceia ali. Exato. Mas também gostaria de comentar aqui da assinatura. Obrigado.
Nada. Então, só fazendo então o fechamento aqui, não são só áreas, mas também processos. Então, financeiro também, o controle financeiro por dentro da plataforma, o controle de assinatura por dentro da plataforma, e aí geração automática de documentos para vocês não terem que ficar pegando, qual é a minha última minuta, qual é o meu último modelo, isso tudo já tem aqui dentro da plataforma, tá? E aí, agora a gente vai navegar um pouco na plataforma, e é uma plataforma, eu reforço aqui que a Thomson Reuters utiliza para o processo de M&A, utiliza para outros processos também internos, tá? E aí, quando a gente entra na plataforma, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, tá? Todos os nossos módulos, eles ficam aqui interligados. A gente tem, isso daqui é um sistema de demonstração, como o Rafael já tinha falado anteriormente, então é um sistema que tem dados fictícios, tá? Não é o real, não é de fato a instância que o Rafael usa, porque cada cliente tem uma instância, então a Thomson Reuters tem a instância dela, a instância de apresentação é outra diferente, então aqui é mais para vocês terem um conhecimento e navegarem na plataforma, tá? A gente tem um módulo onde é o consolidado de todos os M&As que foram feitos, que foram realizados, e a gente tem o módulo de due diligence para cada M&A em andamento e já finalizado. Tá? Então, quando a gente entra no módulo consolidado, a gente pode entrar já numa página onde tem todos os indicadores, então a gente tem templates para trazer as informações, então, ó, quantos projetos existem em andamentos, quantos já foram finalizados, projeto por etapa, então, eu tenho 3 em preparação, 1 em evaluation, eu tenho 3 em due diligence, então, a gente consegue trazer indicadores que são indicadores exatamente para tomada de decisão, né? Que as áreas como diretoria, presidência sempre precisam dessas informações. Então, a gente tem aqui diversos indicadores para trazer a melhor experiência para o cliente, tá? E aí, o cliente pode perguntar assim, Fernanda, eu tenho um processo muito específico, eu gostaria de ter um indicador diferente disso, é possível? É possível, porque aqui a gente consegue parametrizar as informações conforme a necessidade do cliente, tá? Então, aqui a gente está vendo indicadores relacionados ao consolidado, quando eu entro aqui num processo de M&A, no processo de due diligence, olha que interessante, a pessoa para entrar, ela tem que aceitar um termo e condição para que ela possa ter acesso àquelas informações. Só um momento. Desculpa. O doutor Rafael falou ali sobre segurança. Acredito que nem todos saibam, mas o HiQ é uma plataforma nossa global. Ela não é uma plataforma local, ela veio de Londres, tá? É uma plataforma que já tem mais de 20 anos de mercado, então a gente já usa há bastante tempo. E é uma plataforma que está nos 5 continentes, ou seja, ela é multicultura, e ela tem uma questão de segurança de informação muito forte, exatamente porque, imagina, a gente tem que ter um processo de M&A aqui no Brasil, com as leis de proteção de dados aqui, uma nos Estados Unidos, outra lá no Japão, outra lá na Alemanha. Então, a gente sabe que a gente tem diversas regrinhas por país, por continente, que a gente tem que seguir. Então, quando a gente fala de segurança de informação, a gente está falando de uma plataforma, uma das plataformas mais seguras que vocês conseguem ver no mercado brasileiro. E o que é interessante? A plataforma, ela possui o processo de sala de data room. Quando eu falo de sala de data room, quando você vai ver no mercado, você tem ali uma precificação muito, muito elevada, diferente do que a gente vê aqui no HiQ, né? Que é possível criar ali para cada processo, para cada due diligence que está sendo feito, a gente consegue criar uma sala de data room para atender aquelas necessidades. E aí, a precificação da plataforma, você não paga mais por essa quantidade de salas de data room que você tem acesso. Então, para cada due diligence, a gente tem aberto ali
uma sala específica de data room para aquele processo. Então, a gente tem um checklist, uma visão geral do checklist, né? Qual é a etapa que está. Aqui a gente já está falando de due diligence, tá? Especificamente. O status da análise, total de documentos requeridos, tipos de documento. Então, a gente tem uma visualização do que está acontecendo naquela due diligence, quem é o comprador, quem é o vendedor, quem são os advogados envolvidos, quem é estagiário, quem é sócio. Então, você já consegue bater o olho e ver aquela informação. Aqui, a gente tem todas as documentações catalogadas, separadas por pastas, então cada pasta traz ali uma informação. Isso facilita no processo de procura, de busca de documentos. A gente tem duas formas da gente trabalhar com o checklist, como o Dr. Rafael tinha falado anteriormente. A gente pode trabalhar o checklist através de Kanban, onde a gente vê ali os cards, né? Cada card trazendo uma informação. Se a tarefa foi concluída, se não foi, posso adicionar aqui uma tarefinha e assim por diante. E a gente trabalha também com as filas, né? Então, aguardando recebimento, aguardando complemento, em avaliação do jurídico. Então, quando a gente entra na informação, a gente tem aqui todo o checklist disponibilizado, o status que está, se está em análise, se não está. Aqui, o que é interessante, ó. Então, eu tenho o link do documento, isso faz com que eu saiba de fato que essa listagem de domínio de web, o status, se eu tivesse colocado ela como concluída, ela já estaria ticada aqui como concluída e o documento vinculado, exatamente para você não ficar perdendo tempo buscando aquela informação no sistema, né? Então, a gente consegue fazer isso. E aqui a gente tem a parte de due diligence, o que está em aberto, o que está finalizado. Então, a gente tem a nossa listinha. Um ponto importante, né? Quando a gente fala do documento que está vinculado, qual que é um desafio que o mercado hoje em dia vê? O mercado ele tem a dificuldade de comparar, né, aquele documento final com as informações, com as informações que ele precisa ter ali daquele documento. Então, ó, quando eu entro na informação, quando eu entro no documento, eu posso ter aqui na minha lateral perguntas que são perguntas para o próprio, que a gente tem que saber do documento. Primeiro eu posso, antes de falar das perguntas, né? Eu posso colocar aqui anotações, posso colocar aqui um aprovado, posso colocar que ele foi rejeitado, que ele está em revisão, posso trabalhar aqui posso grifar texto, posso trabalhar diversas formas aqui no próprio documento, mas aqui, ó, eu tenho as minhas perguntinhas, que são perguntas fundamentais para eu responder um documento. Só um momento, deixa eu só confirmar minha internet aqui. Deixa eu pegar outra aqui, para ver se... Bom, tá aqui. Então, quais as informações que eu preciso colocar? Qual é o tipo de due diligence? É micro? É macro? Existe risco? Sim ou não? Não é possível classificar? E aí a gente pode criar diversos questionamentos aqui exatamente para a gente poder direcionar. E quando a pessoa bate o olho naquele documento, ele não precisa ficar buscando aquelas informações, porque o grande desafio que a gente vê no mercado é você estar desconexo com as informações. Então, eu tenho ali um contrato, eu tenho um documento que é onde eu vou ver o que foi falado daquele documento. Aqui a gente vê em conjunto. Então, aquelas respostas que foram colocadas para o documento, a gente consegue visualizar aqui. Então, quais são os processos que têm alto risco? Quando eu coloco aqui, ele vai me trazer aquela lista, né, aquele relatório de processos que estão em alto risco. Eu posso exportar esse relatório em PDF, eu posso exportar em Excel, posso trabalhar em CVS, algumas empresas acabam trabalhando com CVS, que é um formato que algumas vezes utilizam para fazer procedimentos como RPA, para passar informação para outros sistemas. Então, a gente tem diversos modelinhos para exportar aquelas informações do sistema, tá bom?
Então, a gente tem ali a parte de alertas, então, algumas coisas que a gente tem que ter atenção especial, perguntas e respostas. Então, eu posso ter essa pergunta e resposta aqui já dentro de um documento, vincular aquela pergunta e resposta, mas eu tenho as principais perguntas e respostas que são realizadas. No próprio documento, eu posso colocar ali, fazer uma pergunta ou resposta pelo próprio documento. Posso chamar uma pessoa que, então eu preciso que o Rafael, faça aqui um comentário neste documento. Então, eu vou colocar ali, vou chamar o Rafael para fazer aquele comentário naquele documento. Eu consigo fazer isso aqui dentro da plataforma. E aí, dando um passo atrás, quando eu falo de todos os meus projetos, eu tenho aqui a possibilidade de ver toda a minha lista de projetos. Então, eu tenho todos os meus M&As que ou que eu já participei ou que eu estou participando. Então, aqui todo o procedimento, né? Então, o nome do projeto, a etapa, quais são as informações. O que é interessante aqui? Quando a gente gera o novo projeto, ele automaticamente, ele já cria, aqui ó, ele já cria automaticamente aqueles documentos padrões que o Dr. Rafael havia falado, né? Então, a gente gera automaticamente alguns documentos que já estão dentro do sistema configurados e eles só vão ser montados ali conforme as informações que foram passadas ali, que foram preenchidas na solicitação. Então eu quero adicionar um novo projeto. Então, aqui a gente tem todos os campos. Fernanda, eu quero colocar, eu não quero o tipo de transação, eu quero colocar outra informação, eu quero mudar o campo de lugar, eu quero criar outras informações, outros campos. Eu posso? Posso. E aí aqui a gente tem todo o projeto, a gente trabalha com todo o projeto. Vocês viram que na parte do due diligence a gente tem um módulo focado ali, né? Então, a gente pode vincular aquele módulo aqui nesse módulo consolidado para que a pessoa tenha a visualização não só do projeto como um todo, mas também especificamente dessa parte ali da due diligence. E aqui a gente tem todo o processo, tá? Então, eu posso vir aqui, posso colocar para gerar automaticamente ou eu posso simplesmente vir aqui, gerar documento, e aí ele me traz todos os documentos que eu quero gerar, vou selecionar e vou gerar aquele documento. Então, o sistema, ele faz um processo de ponta a ponta. Se vocês falarem assim para mim, Fernanda, vejamos, eu quero controlar as minhas atividades, eu quero controlar tudo que eu tenho ali que está sendo feito, eu posso controlar aqui. Fernanda, eu quero controlar o contrato. Finalizou isso, eu tenho ali obrigações financeiras, eu tenho um contrato para poder tratar, eu tenho a minha parte do societário, o meu livro do societário, eu quero trabalhar com isso tudo. Tem um módulo de societário aqui para a gente trabalhar, como funciona, como que fica, com os indicadores, com todo o registro separado. Eu quero trabalhar com a parte de contratos, que é o pós, né? Depois que a gente finaliza o processo, eu quero ter o meu pós aqui. Então, a gente tem também ali um módulo de contratos para trabalhar com essas informações. Então, todo o processo, né, do início ao fim, a gente consegue fazer essa gestão aqui dentro da plataforma, tá bom? Bom, eu acho que, doutor Rafael, você tem algo a complementar? Quer falar mais algum ponto? Ou eu posso abrir para perguntas? Acho que vamos abrir. A gente tem 10 minutinhos. Estou satisfeito. Acho que a gente conseguiu abordar. Se vier alguma pergunta específica, a gente direciona, mas no geral acho que deu para. Ótimo. A gente costuma fazer esse tipo de liberar a pergunta antes, né? Então, a primeira pergunta que foi realizada aqui para a gente é como que funciona a gestão do módulo societário? Como que é feito hoje? Doutor Rafael?
Boa pergunta. Como a Fernanda mencionou, acho que a vantagem dos sistemas é que todos têm essa carinha, né? Quando a gente pega os módulos, perdão. Então, a gestão funciona via HiQ. Existe uma interação entre, que a gente chama aqui de solicitantes, com o time jurídico e também com o time global. Então, imagine que eu tenho demandas locais que são solicitadas pelo time interno, por exemplo, time de tax, uma redução, aumento de capital, aprovação de contas, já tem a conta para ser aprovada, então a gente tem esse fluxo. Mas existe também uma interação quando eu preciso, para fins de SOX, de aprovação, né, do time global, ou eu preciso de uma aprovação ou de uma procuração das sócias estrangeiras. Eu faço via HiQ. Então, todo esse fluxo, ele é feito via HiQ, seja localmente, seja globalmente, lembrando que está tudo dentro da mesma ferramenta, e a gente parte por ele. Okay. Está no mudo, Fernanda. Obrigada. Desculpa. Outra pergunta que foi feita a gente falou ali do formato de checklist, de Kanban e de lista. Algumas pessoas preferem Kanban, outras preferem lista. Na sua opinião, no seu dia a dia, qual que fica melhor para você usar? É muito pessoal, né? É difícil responder. Eu sou sistemático, planejo muito nas minhas atividades. Então, quem me conhece sabe que eu tenho, né, o meu planejamento semanal, mensal, trimestral, anual. Num projeto de M&A, eu fiquei a cargo de determinados temas, ou de avaliar, por exemplo, no modo diligence, determinados documentos e informações. Eu, dentro da minha ordem de prioridade, eu gosto muito da fila, tá? Porque como você abriu ali, você já consegue ter todas as informações ali de fácil acesso, simplesmente com a barra de rolagem. Por outro lado, quando eu tenho demandas pontuais, eu quero ver só a resposta do vendedor a respeito de um item. O Kanban me ajuda muito. Eu sei se a resposta foi com êxito, porque daí eu já arrasto para concluir, dar fim naquela resposta, entendeu? Assim, as duas, mas na minha sistemática eu uso fila, assim, eu acho mais fácil num dia comum, vamos dizer. Mas as duas têm suas vantagens. E uma pergunta que fizeram também, eles têm desafio com relação a todas as pessoas, todas as partes que precisam fazer parte do processo de M&A, né? Então, seja ali o jurídico, seja ali as outras áreas, né? Tanto interno quanto externo, como que é feito esse processo? Todos são usuários do sistema? No caso de vocês, da gente, né? Isso, inclusive, é pergunta eu comentei da Gesta no ano passado, a gente usou HiQ, e uma das perguntas foi a respeito de qual que é a segurança. Então, o time técnico entrou, existe um time deslocado do projeto que é responsável, no nosso caso, tá? Porque a plataforma é de titularidade da Thomson Reuters. Mas tudo para dizer que sim, a partir do momento que você deu o perfil para o vendedor, você tem segregado, né? E a comunicação pode ser feita com toda a segurança. E eu não vou ter acesso, né, a determinadas informações dos vendedores ou compradores, dependendo do polo que você esteja, e vice-versa. Então, assim, quanto a isso, existe a tranquilidade de que vai manter aí, né, a transparência e o sigilo nas informações de cada parte que, né, precisam ser avaliadas ali naquele âmbito, seja de vendedor, seja de comprador. Só complementando esse ponto, você falou na sua prática, né? Mas reforçando, o HiQ ele é uma plataforma 100% segura. Então, quando a gente fala de usuários, a gente fala de perfil de acesso, de controle de acesso. Então, a gente tem um controle desde o macro ao micro, até algum campo que uma pessoa pode ver, que outra não pode. Isso tudo é controlado. Então, por mais que
possa ser dado o acesso para outras pessoas, para as pessoas que fazem só uma parte do processo, não faz o processo como um todo, isso tudo em tempo de projeto, é feito ali a parametrização do perfil de acesso de cada usuário, tá? E, Rafa, por fim, a gente tem uma última pergunta, eu acabei não falando na apresentação, mas é uma pergunta interessante também. Como funciona o calendário? Como que você trabalha hoje o calendário? Bom, o calendário, ele é integrado, né? Uhum. Então, eu consigo, pelo calendário, saber quais são as tasks que estão ali vencendo no dia, quais atividades que eu também consegui programar para aquele dia. Então, assim, tudo é possível fazer, a gente não passou, é verdade, mas tudo é possível fazer. Então, assim, também é muito pessoal, né? Porque Sim. tem colegas que marcam tudo. E a gente sabe que a agenda das pessoas é uma loucura, né? Eu costumo marcar só aquilo que de fato é importante, porque a pessoa tem que ter, né, o prazo, né, e o tempo dela. Então, dependendo da pergunta, se eu não preciso de algum esclarecimento, eu não vou fazer uma pressão, né, adicional na outra parte para que, né, ou marcar uma reunião, porque não faz sentido. Então, eu costumo usar o fluxo comum. Mas sim, é possível, dependendo do tema, até para fins de assinatura, por exemplo. Porque você quer que naquela data as partes estejam, né? Eu não sei qual que é a realidade de cada um, mas são perfis de vendedores e de compradores. Então, se o comprador está inseguro de que naquela data será realizada a reunião, faz todo sentido usar o calendário e ele está ali à sua disposição. Mas é integrado, daí eu não sei aos nomes Com aí que a gente... Outlook ou com Google Agenda. Isso, a gente usa o Outlook Sim. aqui. Exato. Isso hoje em dia a gente sabe que está tendo uma utilização muito grande do Google Agenda, né? Então, a gente optou em colocar não só a integração com o pacote Office, mas também com o Google Suite, que aí engloba o Google Agenda. Apesar da gente ter ali nas agendas a classificação por tema, então, por cores, né? Então, a categoria reunião de diretoria, vou colocar tal cor, reunião com o cliente. Apesar da gente conseguir fazer essas subdivisões, digamos assim, vai muito, como você disse, vai muito de cliente a cliente. Tem cliente que coloca só agendas estratégicas, tem cliente que coloca tudo, e aí consegue fazer aquela gestão mais minimalista, digamos assim. Eu sou mais macro, né? E porque senão eu acabo me perdendo, mas também vai de cada um. Bom, a gente já está no minuto final. Eu gostaria muito de te agradecer, doutor Rafael. Foi fundamental a sua participação aqui. Espero que todos tenham gostado da nossa apresentação. Pabline, obrigada pela oportunidade, tanto para mim e também pelo Dr. Rafael. E aí eu passo a palavra para você. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Bom, obrigada, doutor Rafael. Obrigada, Fernanda. Eu tenho certeza que a nossa audiência aprendeu muito com vocês hoje. Eu entendo que esse é um tema, acho que muito relevante para os departamentos jurídicos, então foi realmente uma temática bem relevante. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês no nosso webinar. Essa gravação ela vai ser disponibilizada no site da Thomson Reuters, então em alguns dias vocês podem acessá-la. E é isso, obrigada a todos, obrigada novamente, Fernanda, doutor Rafael, por terem aceitado participar e ministrar esse webinar. E até o próximo encontro. Tchau, tchau. Obrigado, tio. Obrigada, tchau, tchau.